Fala, meus amigos, muito bom dia. Quero falar com vocês hoje sobre questão de autonomia do carro híbrido, do carro elétrico. Como vocês sabem, eu tenho o Corolla híbrido, mas eu tive a oportunidade também de trabalhar com alguns carros elétricos nos últimos tempos. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Lembrando que depende muito também da questão do pé, da forma de condução. E por que eu quero fazer esse vídeo? Porque com a grande vinda dos carros elétricos, muita gente buscando economizar, muita gente que quer trocar de carro, ainda é um grande investimento, um investimento altíssimo, principalmente no Corolla. Eu não recomendo que ninguém compre um Corolla pensando apenas em economizar, porque isso aqui é um carro para quem quer ir para o executivo, para quem pensa em fazer black aqui em São Paulo e particular, tá? Então, esquece um pouquinho o Corolla. O Corolla é muito caro, essa é a verdade. Então, eu vou entrar nesse ponto com vocês, mas antes, para quem está chegando no canal e não me conhece, meu nome é Daniel, motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo. Desde 2016 eu trago sempre conteúdos e vídeos relacionados ao mundo e à vida do motorista de aplicativo. Bom, vamos lá, porque o que me motivou a fazer esse vídeo? Algumas questões. Primeiro, tô chegando aqui, ó, quase 20 mil quilômetros com esse carro. Estamos com 19 mil quilômetros. Estão vendo aqui, ó, a autonomia dele tá 18.6. Deixa eu dar um zoom melhor aqui, ó. 18.6. E quase 20 mil quilômetros. Semana que vem, provavelmente, já ter que fazer a segunda revisão desse carro. Eu comprei esse carro em abril, finalzinho de abril, se eu não me engano. Peguei ele. Então já tem um tempinho aí. Tô rodando uma média de 4 mil quilômetros por mês. É a média que eu tô rodando. Lembrando que de vez em quando eu pego carros de parceria, acabo dirigindo outros carros. Então, e no Black também a gente roda um pouco menos. Mas essa é a média que eu tô rodando. Mais ou menos 4 mil e poucos quilômetros por mês. E aonde que eu quero chegar? Já deu para mim perceber a questão da economia do carro híbrido, na bomba, no quanto se gasta. E eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns carros elétricos. Qual foram esses carros elétricos? Trabalhei com o Chevrolet Bolt, quem se lembra do vídeo que eu fiz com o Bolt. Na sequência, trabalhei com o BYD Dolphin e trabalhei com Dolphin Mini, também elétrico. E provavelmente semana que vem, se tudo der certo, eu vou pegar um outro carro elétrico para trabalhar. E aí, aonde que eu quero chegar? Motorista de aplicativo, ele está sempre pensando em economizar combustível para poder sobrar um dinheiro. Mas quando se trata de veículos como esses que eu citei, são carros com o ticket sempre acima de 100, 150 mil, podendo chegar próximo de 200 mil reais. É muito dinheiro para você colocar num carro para rodar no aplicativo. Principalmente para quem tem pouca entrada. Porque num financiamento você tem os juros, por mais que você tenha economia do combustível, você tem outros custos como seguro, IPVA, em cidades onde tem o IPVA. Só que a vantagem, por exemplo, São Paulo, que a gente paga IPVA, no elétrico, no híbrido, só que tem cidades, por exemplo, Brasília não paga, Rio de Janeiro paga menos. Aqui a gente tem uma coisa ruim. A gente tem o rodízio para os carros a combustão. E quando você está no híbrido, no elétrico, você ganha o dia do rodízio. Com isso, você tem um dia a mais para poder rodar dentro da área do rodízio. Então, é uma vantagem enorme. Só aí, muitas vezes, você já consegue pagar a prestação desse carro. Mas eu quero chegar na parte fundamental e é importante que você que quando pensa em comprar um carro elétrico ou híbrido como o meu, você sempre vai para a internet escutar vídeos que falam sobre autonomia, quanto você gasta, colegas que têm o próprio carro. Mas a dica que eu sempre vou dar, se você puder alugar um carro para fazer um teste, para você sentir a real circunstância você dirigindo o carro, por que eu estou falando isso? Varia muito o consumo, a forma de dirigir de cada um. Eu vou dar um exemplo do Corolla. Eu já peguei passageiro que comprou esse carro, Corolla híbrido. E ele falou, eu não consigo fazer 18, Daniel. De forma alguma. Eu faço 12 na gasolina. E eu entendi por que ele faz 12 na gasolina. Sabe por quê? Esse rapaz que anda com esse Corolla, ele pega o Corolla, liga o carro de manhã, leva o filho no colégio, vai ao trabalho e volta para casa. E qual é a distância desse camarada quando eu conversei com ele? O meu filho estuda a 2 km da minha casa,
mas do colégio para o meu trabalho dá mais uns 3 quilômetros, 5 quilômetros, 6 quilômetros, ele retorna para casa. Só que quando você liga um carro como esse, que é um híbrido, que não é plug-in, você liga ele de manhã, ele vai funcionar primeiro na combustão. E esse deslocamento curto, até ele começar a acionar o motor elétrico e gerar toda a economia, ele não vai atingir o ápice de economia desse carro, que é 18, 19, como está o meu, 20. Se eu vou usar um trecho para vocês, por exemplo, quem é aqui de São Paulo, se você roda com um carro como esse, mora na região dos Jardins, tem muita subida, liga o carro, vai fazer ali um deslocamento curto nos Jardins, leva o filho no colégio e vai trabalhar, por exemplo, sei lá, na Faria Lima, a média ali vai chegar nos 12, 13, 14. Só que se esse mesmo colega andar o dia inteiro e rodar 200 quilômetros, que ele vai pegar trechos de ladeira, trechos planos, trechos onde ele vai pegar e poder usar inércia do carro e o carro impulsionar para você andar, tipo, acelerando e usando o motor a bateria várias vezes, a autonomia chega lá em cima. Como, por exemplo, se ele pegar 23 de maio, de ponta a ponta, da 23 de maio até chegar lá em Interlagos, lá na frente, no final, quase chegando na Marginal Pinheiros, num domingo, andando a 60 por hora, mantendo o pezinho leve, esse carro vai fazer 25. Se ele pegar a marginal pela pista local, devagarzinho, sempre controlando aqui, ó, o modo eco, manter sempre daqui para baixo, nunca vai acionar tanto o motor, a bateria, esse carro vai ter autonomia lá em cima. Agora vamos pro carro elétrico. E a mesma coisa. Aliás, antes de eu falar de elétrica, é a mesma coisa. Quando você tem um carro a combustão, poucas pessoas se baseiam sempre no maior economia do carro. Então você vai comprar um carro, você pensa assim, esse carro, ele vai ser econômico e eu vou fazer 15 km com litro de gasolina. Eu trabalhando, aí você vê assim no manual lá, tipo Onix Plus, esse carro aí faz 14 quilômetros com litro de gasolina. Esse pode ser o melhor circunstância, 14, 15, 16 com esse carro. Mas na pior circunstância, com trânsito pesado, com trânsito amarrado, onde ele tá no anda para, ar-condicionado ligado, quanto esse carro a combustão vai fazer? Pô, vai fazer, Daniel, 9 na gasolina. Mesma coisa do Corolla a combustão. Quanto o Corolla a combustão faz? Corolla a combustão faz 11 numa circunstância legal, mas no trânsito amarrado, na gasolina, ele vai fazer 8. Não diferente no carro híbrido, também é a mesma coisa. E também agora a gente vai pro carro elétrico, a mesma coisa no carro elétrico. Quem acompanhou o vídeo até agora e não saiu, né? Porque muita gente sai no decorrer do vídeo, agora eu vou chegar na parte do carro elétrico. Vira e mexe eu vejo pessoas falando do carro elétrico. Carro elétrico, a autonomia do Dolphin é 380 km, do D1 é 400, do Dolphin Mini é 350. Essa pode ser a autonomia máxima. Mas e em uma situação ruim? Numa situação onde você corre com o carro, onde você está num trecho de muita ladeira, onde é um dia que você não está afim de ficar controlando a questão do consumo, para o carro regenerar mais, para o carro economizar. Para onde vai a economia desse carro? Esse mesmo carro, que na bateria ele pode fazer 400 km de autonomia, num dia onde você chuta, aquele dia com dinâmica, correria, você tá sentando o aço, você tá fazendo corrida, tá correndo para lá e para cá, ele pode chegar a fazer 320, 310. A questão da forma de pilotagem. E aí, para concluir esse vídeo, para entrar nessa questão dos carros elétricos e híbridos, da mesma forma como um carro a combustão, tem dias que você vai fazer com que esse carro gaste muito combustível num trânsito pesado, numa correria, acelerando na saída, porque São Paulo, você para, tem muito semáforo, para, acelera, para, daquelas arrancadas. Esse carro vai ter um gás de combustível alto, no caso do híbrido, do elétrico. Se você também não aprender a dirigir esse carro, você vai chegar a dias onde o carro vai ter uma autonomia menor. No caso do elétrico, você vai ter que parar mais vezes para carregar o carro. Então, concluindo esse vídeo, aonde que eu quero chegar hoje? Conclusão do carro híbrido. Você no híbrido, você gasta a metade do que você gastaria num carro a combustão. Essa é a conclusão que eu chego. Ou se eu tivesse que comparar esse carro com um Corolla combustão, eu acho que esse carro ia gastar
metade ou quase a metade do carro a combustão. Só que não é só isso, você tem IPVA, você tem seguro, você tem outras questões, então tem que fazer a conta. Não é só a economia do combustível, eu já falei várias vezes sobre isso. Quando você vai para o carro elétrico, a mesma coisa. O carro elétrico, você vai ter que olhar ali, é o gasto, a economia do carro é fantástica. Eu acho que o carro elétrico carregando em casa, se no híbrido você gasta metade do carro a combustão, no carro elétrico em casa, você vai gastar metade do que o híbrido gasta. Pelo que eu já percebi. Então, por exemplo, eu num dia rodando 200 km com esse carro aqui, eu gasto, vamos colocar, R$55, R$60. 200 km num Dolphin, carregando em casa, eu vou gastar uns 25. Então, por isso que o carro elétrico, o bom é carregar em casa. Carregou na rua. Se você carregar o carro elétrico na rua, no eletroposto, você vai gastar mais do que eu gasto com o híbrido. Então, por isso que é importante. Tá pensando em comprar um carro híbrido, elétrico, conversa com pessoas que têm o carro. Não veja só o lado bom, conheça o lado da desvantagem também. Porque o carro a combustão não só tem a vantagem e a desvantagem. Hoje todo mundo fala mal do carro a combustão. Carro a combustão gasta muito, mas tem qual é o lado da vantagem? Também tem, todo carro tem a vantagem e desvantagem. No caso do híbrido, qual é a vantagem e desvantagem? Eu vou falar para você hoje, o carro híbrido. Qual é a vantagem? Economia de combustível, fantástico. Qual é a desvantagem? Valor do carro alto e seguro alto. Eu pago no seguro da Stop Club, que é um dos mais baratos, eu pago um bom valor. Inclusive, se você quer fazer uma cotação, carros até 150 mil, link está na descrição. Carro elétrico. Qual é a vantagem do carro elétrico? É a economia do combustível. Qual é a desvantagem do carro elétrico? Alto valor do carro elétrico. Alto valor do seguro, quase nenhuma seguradora faz. No caso, a Stop Club faz até 150 mil também. Revenda e, se você não se programar, o carregamento. Então, na hora de você pensar em comprar um carro, seja combustão, seja híbrido ou seja elétrico, tudo vai partir de uma base fundamental, que é: você precisa desse carro? Quanto você vai usar esse carro? Qual é o custo que você vai empenhar? Você tem que fazer conta. Prestação, seguro e quanto tempo você quer ficar com o carro. Quanto de entrada? Você tem que fazer o cálculo do carro, quando você vai comprar o carro, o cálculo do combustível e o cálculo do seguro, depreciação. Se no final você fez 3 simulações, ali você compara. Sem sombra de dúvida, hoje o carro elétrico é o mais econômico de todos. Seguido do híbrido. No elétrico, carregando em casa, você economiza até 4 vezes o valor do carro a combustão. No carro híbrido, 50%. E no carro a combustão, você tem um alto gasto com combustível. Só que aí você tem que analisar o seguro do carro elétrico, o seguro do carro híbrido e o seguro do carro a combustão. A desvalorização do carro elétrico, a desvalorização do carro híbrido e a desvalorização do carro a combustão. E aí, feita essa conta, você vai ver o que é mais vantagem. Sem sombra de dúvidas, é excepcional ter um carro como esse. Se você me perguntar, Daniel, você teria um Corolla híbrido igual o seu, com valor altíssimo? Você teria? Pelo carro, com certeza. Só que eu, Daniel, se eu não tivesse o canal do YouTube parcerias, já falei várias vezes, eu acho que eu teria um carro com um ticket mais baixo. Por exemplo, Uber do Japa fez uma excelente escolha. Comprou o Hyundai Ioniq, que você vai pagar em torno de uns 115, 120. Você acha carros até mais barato. Preço parecido com a Kicks. Quando você vai testar o Ioniq e a Kicks, o Ioniq vai dar um banho na questão da economia do combustível. Ele vai gastar metade do que ele gasta na Kicks. Agora, tem a questão de peça, tem outras questões também. Eu já falei várias vezes, eu comprei esse carro porque eu tenho um canal no YouTube. É um carro excelente, só que eu não compraria esse carro se uma pessoa que me pergunta: pô, Daniel, vale a pena eu comprar um Corolla? No valor desse carro aqui, se você for comprar um Corolla hoje, ou você compra um seminovo, que é caro,
ou você tem que comprar um Corolla pensando em entrar no executivo. Se você não tiver executivo, se não tiver contatos para fazer particular, eu não compraria o Corolla. E eu comprei o Corolla porque eu tenho canal no YouTube, tem outra fonte de renda. Se você não tivesse outra fonte de renda, que carro você compraria? Faria o que eu fiz lá atrás, compraria uma Nissan Kicks, pega todas as categorias e vale muito a pena. Se eu morasse numa casa, talvez eu compraria o Dolphin, porque a economia de combustível do Dolphin, no final, vai fazer ele bater de frente com uma Kicks hoje, com outro carro. Então eu teria muita dúvida se eu compraria um Dolphin ou se eu compraria uma Kicks. Agora, um cenário muito interessante é o carro que o Japa comprou, que é o Hyundai Ioniq, que é um carro como esse, que vai fazer no mínimo 18, mas que pode ter um ticket muito baixo. O carro é barato, o carro custa ali, barato não é, mas custa ali 100 e poucos mil reais. É o preço muito próximo da Kicks. E aí quando você coloca a Kicks e o Ioniq um do lado do outro, o Ioniq ele vai fazer quase 20 km com litro de gasolina e a Kicks vai fazer 10 km com litro de gasolina. Quando a Kicks fizer 7, 8 com litro de gasolina no trânsito pesado, o Ioniq vai fazer, ao invés de 20, vai fazer 17, 16. Quando a Kicks fizer, numa situação muito boa, 14, 15, o Ioniq vai fazer 20, 21. E aí, na média, o Ioniq vai fazer 18, 19, que é o que o Corolla faz. E na média, a Kicks, a gasolina, por exemplo, vai fazer 9, 10, 11 na gasolina. Então, tem que fazer conta. Hoje, você vai comprar um carro, vai investir, vai financiar a longo prazo, tem que fazer todas as contas. Não faça negócio precipitado. Por isso que a gente fala que alguns são os melhores carros hoje para você comprar. Você vai comprar um carro, um Argo, que é custo-benefício para entrar no Comfort. No Black, uma Kicks, que é custo-benefício para entrar no Black. Por exemplo, você tem uma Renault Captur, que 80 mil você compra e entra no Black. Você vai comprar um Ioniq, é um carro híbrido, barato, que tem muita economia. Você vai comprar um elétrico, aí você já tem que ter uma boa entrada para comprar um BYD Dolphin e carregar em casa, porque aí é 4 vezes menos gasolina. Ah, eu quero comprar um Corolla. É um excelente carro, eu tenho. Mas você tem que ter no mínimo uns 70 mil de entrada. Para aí vale a pena. Se você for com pouca entrada, não vale a pena. Então eu falei um pouquinho sobre híbrido elétrico, a minha opinião. Eu quero saber a sua opinião, dê seu comentário, a sua opinião e se inscreve no canal. É um pouco da minha experiência com esse carro. Agora, é incrível. O melhor carro que eu já tive. Tô super satisfeito, adoro esse carro. Mas eu acho que para ter um Corolla, você tem que ter uma boa entrada e tem que estar com o pé no chão. Porque não é um carro barato. Agora eu vou para a segunda revisão semana que vem. E aí eu faço um vídeo falando sobre isso. Tamo juntos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!